Se a vida virar uma barra, que seja de chocolate. Essa frase é do presidente da Cacau Show. Se a vida virar uma barra, que seja de chocolate. É isso que os empresários fazem todos os dias. Fazem uma barra virar uma barra de chocolate. Fazem uma dificuldade virar uma oportunidade. Crises são oportunidades. Esse é o raciocínio empresarial. Muita gente prefere ficar agarrado com os problemas, com o pessimismo, com o derrotismo, com a mediocridade, com a ignorância. Essas pessoas ficam para trás, ficam à margem do desenvolvimento, ficam à margem do processo de construção de riqueza. As pessoas que conseguem ter sucesso, progredir na vida, são pessoas otimistas, são pessoas que não se queixam da vida, são pessoas que fazem acontecer. Que tipo de pessoa é você? Pessimista ou otimista? Que tipo de pessoa é você? Que culpa os outros ou que chama para si a responsabilidade de fazer? Comenta aqui. Vamos fazer essa interação. Que tipo de pessoa é você? Muito bem. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. A Laura Constantini, que é sócia da Astela, ela disse o seguinte: inovação não é apenas a criação de uma tecnologia, mas também seu uso para resolver problemas diferentes. Essa é a ideia da inovação: identificar necessidades, identificar problemas e aí usar a tecnologia para encontrar as soluções para essas demandas, muitas vezes até inconscientes da sociedade, como dizia Steve Jobs. A inovação às vezes nos permite criar uma necessidade que a pessoa ainda não descobriu que tinha. Ele disse isso quando criou o iPhone, né? Ele disse: nós estamos criando algo novo, que as pessoas nem sabiam que precisavam. Então, foi essa a ideia que norteou a criação do iPhone. Peter Drucker. Peter Drucker é o pai da administração moderna. Se você quer entender de administração de empresas, leitura obrigatória, livros de Peter Drucker. Textos de Peter Drucker. Tive a oportunidade, ele já é falecido, tive a oportunidade de assisti-lo por 2 vezes presencialmente, quando esteve em São Paulo. 2 ocasiões que eu tive a oportunidade de vê-lo presencialmente. Ele tem uma origem austríaca, né? A cultura austríaca muito similar à alemã, uma mesma raiz de origem, de pensamento, de cultura, e depois se naturalizou americano. Os Estados Unidos têm essa proeza, eles descobrem os cérebros do mundo e naturalizam como cidadão americano. Os americanos são maravilhosos. Os Estados Unidos sempre teve essa característica de descobrir as inteligências do mundo e depois naturalizar como cidadão americano. E o Drucker acabou depois vivendo nos Estados Unidos e ajudou a formular toda a lógica empresarial, todo o pensamento empresarial. E tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que reverberava toda a teoria do Drucker na prática. Então foi maravilhoso conhecer o Peter Drucker e depois ver toda a seu ideário, vamos dizer assim, sendo executado no dia a dia da empresa que eu prestava serviços de consultoria. Então ele tem uma frase muito boa: existe o risco que você não pode correr. Existe o risco que você não pode correr. E existe o risco que você jamais pode deixar de correr. Percebeu? Reflita e me diga aqui, comenta aqui se isso fez sentido para você. Como é que você lida com o risco? Como é que você faz a gestão de riscos na sua vida? Sim, porque a vida é correr riscos. Como é que você faz a gestão de riscos da sua vida, dos seus investimentos, das suas decisões? Como é que você faz isso? Comenta aqui, por favor. O Credit Suisse divulgou um relatório dizendo que a projeção do PIB do Brasil deste ano foi revista pelo banco de 1,4% para 2%. Então, a projeção do Credit Suisse nova é que o Brasil vai crescer 2% o PIB este ano, e ele cita os resultados
positivos do mercado de trabalho e os estímulos fiscais e sociais, né? Então, o Credit Suisse fez uma revisão de projeção do PIB. Isso significa o quê? Que nós vamos crescer este ano. O que mais podemos depurar disso aí? O Brasil vai crescer, as empresas vão ter mais resultados, vão ter mais lucratividade, as empresas estão baratas porque a bolsa corrigiu muito. O que é que isso significa? Que nós temos excelentes promoções, liquidações na Bolsa de Valores. Se nós não deixarmos o pessimismo e o medo nos abater, vamos tomar decisões e fazer investimentos em excelentes empresas que vão performar bem nos próximos anos. Esse é o momento mágico de entrada, para quem souber fazer uma boa escolha e para quem souber fazer uma estratégia eficaz e eficiente. Se você quiser a nossa ajuda, conheça a seleção de empresas, o estudo que a gente tem que exatamente permite que você entenda as empresas que nós estamos investindo, que estão no nosso radar, e isso pode servir de guia, de referência para você construir a sua estratégia, né? Pode servir de modelo para a construção da sua estratégia. Então, conheça a nossa seleção de empresas. Vamos falar sobre o lockdown da China. O PIB chinês desacelerou no segundo trimestre, não podia ser diferente, cresceu apenas e vergonhosamente 0,4%, um crescimento tosco, um crescimento abaixo da linha da mediocridade. China crescendo num trimestre 0,4%, significa que não cresceu, ficou no zero de crescimento. Isso para a China é uma coisa vergonhosa. A Reuters trouxe essa notícia e diz o seguinte: o crescimento econômico da China teve uma forte desaceleração no segundo trimestre, com aumento de apenas 0,4% em relação a um ano antes. Abaixo das expectativas, mostraram dados oficiais divulgados no dia 14 de julho. A atividade industrial e os gastos dos consumidores foram afetados duramente pelos lockdowns generalizados da política de Covid-0 implementada pelo governo. Segundo os analistas da Reuters, consultados pela Reuters, eles esperavam pelo menos um crescimento de 1%, então veio muito abaixo da pior expectativa. A economia da China esteve à beira da estagflação, embora o pior já tenha passado, que foi o período de maio a junho. Mas ainda assim, olhando para o futuro, podemos descartar a possibilidade de uma recessão ou 2 trimestres seguintes de contração, disse Toru Nishiyama, economista-chefe do Dai-ichi Life Research Institute em Tóquio. Dado o crescimento moderado, é provável que o governo da China implemente medidas de estímulo econômico, preste atenção nessa parte. Dado esse crescimento moderado, eu diria crescimento medíocre, moderado é bondade. É provável que o governo da China implemente medidas de estímulo econômico a partir de agora para acelerar o crescimento. Mas os obstáculos são altos para o Banco Central Chinês cortar ainda mais as taxas de juros, porque isso aumentaria a inflação, que foi mantida relativamente baixa neste momento. Os bloqueios totais ou parciais foram impostos nas principais cidades do país em março e abril. A China ficou praticamente em alguns locais lá 2 meses parada, todo mundo trancado dentro de casa. Isso parou as empresas, isso parou produção industrial, isso parou o porto de Xangai e isso gerou um aumento de frete de 500% e pressão inflacionária no mundo inteiro. Então, tudo isso que você está vendo aí de falta de peças na indústria automobilística, de chips, de uma série de produtos que não conseguem fechar a cadeia de produção, aumento de custos, aumento de frete, tudo isso significa Porto de Xangai fechado, Porto de Xangai fechado, Porto de Xangai fechado. Entendeu? Esse é o nó que foi dado na economia mundial, uma dependência muito grande porque é o maior porto do mundo hoje. Embora muitas das restrições já tenham sido suspensas, os dados de junho sinalizaram alguma melhora, mas os analistas não estão otimistas no sentido de ter uma recuperação rápida. A China praticamente parou. Essa dura política de Covid-0 criou aí uma série de problemas no mercado imobiliário em especial.
as perspectivas não são das melhores. A Reuters disse que uma pesquisa que foi feita no país revela aí uma perspectiva de uma desaceleração em 2022 de 4% na economia, muito abaixo da meta oficial de cerca de 5,5%. A produção industrial do país cresceu 3,9% em junho. A expansão foi mais fraca do que a previsão dos analistas. As vendas do varejo aumentaram 3,1% após o afrouxamento das restrições mais severas. Os investimentos em ativos fixos cresceu 6% nos primeiros 6 meses do ano. A situação do emprego melhorou um pouco, com a taxa de desemprego caindo para 5,5% em junho. E os dados mostram que os preços das casas caíram 0,5% em relação ao ano anterior. O investimento imobiliário caiu 5,4% no primeiro semestre. E o Banco Central prometeu manter liquidez razoavelmente alta, reduzir custos de financiamento, prevendo um aumento temporário no nível geral de dívida em meio aos esforços para reanimar a economia. Dados da China, dados que a gente precisa acompanhar. O mundo só vai melhorar quando a China voltar a funcionar, né? As duas maiores locomotivas do mundo são China e Estados Unidos. Se as duas estiverem mal, se as duas estiverem ruim, o mundo vai estar mal. Se a China começar a andar e tiver tração, ela puxa o mundo. Se os Estados Unidos também fizerem isso, puxa o mundo. Se ambas fizerem isso, melhor dos mundos. Mas não consigo ver o mundo entrando em recessão com China acelerando. Eu acho pouco provável China acelerar e o resto do mundo está em recessão. Eu acho que a China puxa o mundo. Reflita sobre isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.